Saúde a todos com a paz do Senhor, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do EBD em Síntese Podcast. Hoje comentando a lição 2 de Jovens, a realidade do Deus da Bíblia. E hoje dividi na bancada o irmão Everton e o irmão Ayrton. Paz do Senhor, queridos irmãos, em mais uma oportunidade de estar aqui comentando sobre essa lição, segundo trimestre do ano de 2024, lição enriquecedora da Palavra de Deus, com os amigos professor Samuel, professor Ayrton. Sinto muito honrado para a honra e glória de Deus. Paz do Senhor, professor Samuel, a paz do Senhor, professor Everton. Mais uma honra, né, imensa estar aqui com vocês para juntos falarmos a respeito do tema da lição, a realidade do Deus da Bíblia. É uma lição onde vai falar a respeito da existência de Deus. Nós veremos alguns atributos a respeito de Deus e, mais uma vez, né, gratidão também ao nosso pastor que nos confia estarmos aqui para que juntos possamos falar a respeito dessa nobre lição. Amém. E atualmente a gente lê o texto principal da lição. É bem interessante, está lá em Hebreus capítulo 11, versículo 6, que diz: Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe, que é galardoador dos que o buscam. Então, é um versículo muito conhecido e dá uma síntese bem importante, né, ponto a ponto, da necessidade da fé para agradar a Deus. E para quem quer se relacionar com esse Deus, tem que crer que ele existe e que ele recompensa quem o busca, né, que ele é galardoador. Então, ele também terá um relacionamento. A sua reação de ter fé, se aproximar, crendo que ele existe, gera uma reação em Deus também, que vai galardoar aqueles que, sinceramente, com essas características, buscam esse Deus, né? Então, é um versículo simples, sintético, mas que guarda grandes verdades. Também é um versículo muito conhecido, que vale a pena, com certeza, o professor já começar trazendo ele, estampando ele na cartolina, no slide, no quadro. É realmente um versículo chave, fundamental, o texto principal, como o nome sugere. E lendo o texto bíblico, pergunto se o irmão Everton poderia nos dar a honra de lermos juntos, com os que estão nos assistindo, o Salmo 19, do versículo 1 ao 4, e em seguida a lição já sugere a leitura de Romanos 1, do versículo 18 ao 20. Amém, professor Samuel. Vamos lá fazer a leitura do Salmo 19, dos versículos do 1 ao 4, e diz assim a palavra do Senhor. Os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia, e uma noite mostra sabedoria a outra noite. Sem linguagem, sem fala, ouvem-se as suas vozes, em toda a extensão da terra e as suas palavras até o fim do mundo. Em toda a extensão da terra e as suas palavras até o fim do mundo. Neles pôs uma tenda para o sol. Amém. E já seguindo, em Romanos, capítulo 1, versículos de 18 ao 20, diz assim a palavra do Senhor: Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Amém. Amém, professor Everton. Ótima palavra do Senhor. E se tratando, né, sobre a fé, já pegando o gancho naquilo que o professor Samuel já iniciou, né, sem a fé, de fato, é impossível agradarmos ao Senhor. Sem a fé, é impossível crermos, né, no Senhor, no Deus vivo. E falando a respeito, né, sobre a realidade do Deus da Bíblia, a nossa fala aqui, né, será a respeito do Deus da Bíblia e o nosso pilar é a fé. Se a gente parar para perceber a respeito disso, né, da fé e o quanto ela é importante, se pegarmos o início da Bíblia Sagrada, né, no livro do Gênesis, que é o nosso livro, né, da criação, a gente vai ver que no capítulo 1 e no versículo 1, a respeito da existência de Deus, eu sempre costumo dizer que a Bíblia Sagrada ela não faz esforço para provar que Deus existe, né? Ela não vai ter ali atributos diretamente para querer provar isso ou para a toda hora trazer isso à prova. Pelo contrário, né? Ela já vai declarar que Deus existe, ela já vai demonstrar ali através dos atributos. E como disse Gênesis capítulo 1, versículo 1,
que diz: no princípio criou Deus os céus e a terra, né, já quebra todo e qualquer paradigma que venha a ser criado a respeito daquilo que é contra a Bíblia, né? Tudo que é daquilo que é contra a palavra do Senhor. E quando a gente apresenta Deus, né, nessa sua essência como criador de todas as coisas, a gente também precisa mostrá-lo como na sua divindade, né? E a divindade a gente fala da Trindade, que é Deus Pai, né, Filho e Espírito Santo. Então, se baseando na fé, entendendo que Deus se revela, né, através da natureza, criando todas as coisas, através, né, de três pessoas, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, isso mostra a sua existência, né, através da sua criação. Nós não somos mero acaso, né, ou explosão, ou algo que vem às teorias filosóficas aí contra a nossa fé. Nós somos criados por Deus, né? Deus ele é real, Deus ele criou todas as coisas, Deus ele tem o controle de todas as coisas em suas mãos, tudo ocorre, né, de acordo com a sua vontade, e o pilar principal apresentado aqui desde o início é essa fé. E essa fé também, né, ela mudou várias pessoas, vários corações ao longo da história humana, como por exemplo eu poderia citar, né, o nosso irmão Martinho Lutero, que no capítulo 1, né, do livro do Romanos, capítulo 1, versículo 17, ele foi tocado, né, através da palavra do Senhor, que diz: porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, né, mas o justo viverá da fé. Então essa fé alimentada nele, né, ele foi tocado através da fé, foi tocado através da palavra do Senhor, nesse versículo, e ali ele conseguiu, né, desenvolver a sua fé, desenvolver aquelas 95 teses, né, que a gente já conhece, já sabe. Ele foi um instrumento de Deus, né, para que ele pudesse ali revolucionar o seu tempo, para que a gente pudesse chegar no nível de cristianismo como temos hoje. E também o próprio apóstolo Paulo, né, em outra ocasião, no mesmo livro de Romanos, no capítulo de número 10 e o versículo 17, tem a seguinte expressão: de sorte que a fé é pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Né? Então, nós precisamos ouvir a palavra de Deus para que possa criar em nós a fé e, através dessa fé, a gente possa crer na existência de Deus. É claro que, professor, né, falando para os alunos e tentando mostrar isso, a gente atribui a fé. Mas é claro que para quem não é crente, por exemplo, né, para quem é do mundo, é muito difícil acreditar nisso sem ter o sentimento, né, sem ter a fé aflorada ali dentro dele. Então, por isso que a gente precisa sempre ter a base bíblica para poder apresentar a existência do Senhor, mostrar, né, a sua existência através da revelação humana como a criação e também trazer essa Bíblia, né, ler a Bíblia Sagrada, mostrar os versículos, mostrar o capítulo, para que aquela pessoa seja tocada, né, através do Espírito Santo de Deus. Porque por mais que a gente fale e explique, se ela não tiver de fato o sentimento, se ela não tiver de fato a fé atribuída ao seu coração, dificilmente ela vai crer, ela vai acreditar, como por exemplo, do nada, no sentido de existência, Deus, né, ele criou todas as coisas. Perfeito, Aida. E aproveitando aqui essa sua palavra, né? É muito interessante quando você iniciou sua fala, dizendo que a Bíblia ela não se preocupa, de fato, em comprovar, trazer todos os argumentos de que Deus existe, né? Fazer uma defesa contundente a esse respeito. Na verdade, ela já nasce desse pressuposto que Deus existe. Essa já é a palavra desse Deus que existe. Então, eu não vou provar a existência dele. Já estou partindo a partir desse ponto. E aí fica esse aspecto da defesa da existência de Deus e tal. Esse debate ele fica a cargo dos cristãos, que utilizam elementos bíblicos, né, que também dão suporte à chamada apologética cristã, que é esse ramo da teologia sistemática que vai fazer essa apologia ou defesa à fé cristã, e aí está incluída a existência de Deus, né? Por que que existe um Deus? E beleza, certo, Deus existe. Por que que o Deus da Bíblia é o Deus verdadeiro, né? E não um Deus ou deuses lá do Oriente, né? Enfim. Então, esse tipo de debate ele nasce da filosofia produzida pelo próprio homem, né? E da teologia também produzida por nós, né? É um argumento teológico fundamentado nos axiomas bíblicos, né? Então, quando a gente se propõe, dentro de uma lição para jovens, a falar sobre a realidade desse Deus da Bíblia, é também uma lição que nos permite navegar por águas da apologética, como também nos foi permitido
eu não me engano, no último trimestre de 2023, onde também nós tivemos uma lição de jovens extremamente apologética, o que foi excelente para uma turma de jovens, e que você vai ter a chance, professor, de, deste domingo, trazer à tona novamente esses assuntos, relances dessas aulas de apologética que você com certeza já deu no trimestre, no trimestre de 2023, e esses pontos mais centrais e importantes, principalmente a respeito da defesa da existência de Deus, da sua divindade, seus atributos, né, da sua revelação também. E afinal aqui a gente tem que sempre trazer para um aspecto prático. Então, além de dar os argumentos de uma boa apologética teísta, a gente precisa também dar os elementos práticos disso, né? Por que que a gente chega na Bíblia e vive segundo ela? Porque tem um Deus por trás de tudo isso, né? E deixou sua palavra registrada nas Escrituras. Então, é de fato uma lição de suma importância, principalmente para o contexto da juventude brasileira de forma geral, contexto de fim de ensino médio, faculdade, trabalho. Então, tudo isso realmente faz ser necessário no coração de cada jovem ter muito bem estabelecido todos esses elementos da apologética. E falando de apologética, defesa de fé, saber se Deus existe ou não, eu acho que Deus é o grande e primeiro apologeta da história, né? Porque ele, conforme esse argumento que Paulo utiliza em Romanos, que eu acho maravilhoso, está no versículo 20, foi lido hoje no capítulo 1, porque as coisas invisíveis, desde a criação do mundo, olha só, desde a criação do mundo, então foi Deus que criou essas coisas, desde o princípio, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, isso de Deus, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas para que eles fiquem inexcusáveis. Então, a própria criação de Deus, do universo como um todo, já é o primeiro grande argumento em defesa da existência de Deus. E quem dá esse argumento é Deus, em primeira análise, e aí Paulo, lá aos Romanos, capítulo 1, versículo 20, ele traduz isso expressamente para a igreja cristã de forma geral, dizendo: esse argumento quem deu foi Deus. E todo mundo tem contato com esse argumento, que é a própria criação. E esse entendimento paulino, a respeito desse primeiro argumento, por isso que eu digo que Deus é o grande e primeiro apologeta, que ele já dá o primeiro argumento, a apologética contemporânea, por seus expoentes, vai nos dar a ideia de sinais de transcendência, certo? Esses elementos naturais, criativos de Deus, são sinais de transcendência, são elementos que a gente identifica e há uma transcendência. Além daquilo, tem que ter uma inteligência superior, um ser supremo, que transcende o ordinário e cria, né, tudo aquilo que a gente vê. Também chamam esses sinais de pontos de contato, né, com o divino. Então a gente começa a perceber que, pela própria criação, claramente as pessoas entendem e se vê a divindade e poder de Deus. Então, todo ser humano é inexcusável diante desse grande argumento cosmológico que o próprio Deus dá, que é a própria criação. Então, pela graça de Deus, a sua própria criação, a humanidade, a natureza, ela é capaz de apontar para o próprio Criador. Então, é como se em toda a criação, em toda a obra divina, estivesse uma memória latente, aquilo que está potencialmente pronto a dar todo o seu potencial. Basta que a gente olhe e observe toda aquela potência, aquela memória latente de Deus, ela vem à tona. E a gente fica diante de Deus inexcusável de dizer: meu Deus, mas eu não tinha uma pista. Eu não podia imaginar que tinha um Criador. Mentira. Paulo já destrinchou isso. Deus deu esse argumento desde o início de tudo, desde a criação do mundo. E isso está aí. É o primeiro grande argumento a favor da existência de Deus e sua própria criação. E aí a gente tem, nesse aspecto, uma revelação geral, que é o que o comentarista também nos apresenta. Seria isso. E tem uma revelação específica, que aí é a própria Bíblia. É a experiência do Deus vivo. Afinal, o cristianismo não é uma religião verbal, e sim experimental. Ah, mas são palavras que estão transcritas na Bíblia. Sim, mas ela é, sobretudo, experimental. E a apologética usa essas palavras, assim como a Bíblia também, mas a apologética especificamente, para oferecer essas pistas para o transcendente. Então a gente vai
dentro desse racional da apologética, né? Sair da revelação geral, da criação, que está lá estampada. Primeira, em Romanos, capítulo 1, versículo 20, a gente passa da revelação geral para a revelação específica, que é a própria experiência revelada do Deus vivo, e aí essa experiência, através das palavras eternizadas na Bíblia e dos ensinos apostólicos, do ensino da igreja, a gente vai ter a experiência com o Deus vivo. E aí isso não há substituto para essa experiência com o próprio Deus. Lembrando que a gente não está falando que o cristianismo é uma religião sensorial, onde todo mundo vai entrar em transe. Absolutamente que não. Mas é uma religião com um Deus vivo e que se relaciona, que a gente vai chegar nesse aspecto ainda, de um Deus deísta, um Deus teísta, como é que é esse Deus que a Bíblia apresenta, mas eu já adianto, é um Deus vivo, relacional, pessoal, então todo cristão, todo servo genuíno de Deus, vive não por letras mortas, não por uma retórica de um pregador, mas sim, a partir disso, de uma experiência com o transcendente, de uma experiência com o divino. Não há cristianismo sem relacionamento com a divindade. E é por isso que eu digo e defendo, e a apologética também, que o cristianismo é uma religião de experiências, porque ela vai trazer um relacionamento com o transcendente, com o divino, com o Criador. Então isso é, de fato, impressionante. E esse foi o caminho que Deus deixou traçado. A partir de uma experiência geral, de uma revelação geral, ele vai afunilando isso para uma revelação específica, e a gente tem os pontos de fé de cristianismo que tem que ser realmente pregado, como ouvirão se não há quem pregue, pregar o que é a palavra de Deus, então ela tem que ser pregada. E aí eu encerro a minha longa contribuição agora, para permitir que meus colegas também possam falar e não monopolizar o tempo, mas é um assunto que me empolga, os meus amigos sabem disso, mas eu vou me contendo. E só quero citar uma frase de John Polkinghorne. O nome é difícil, mas ele é um estudioso cientista, era ateu, e nesse ponto sobre a revelação geral, caminhando para uma revelação específica a respeito da existência de Deus e a sua fé em Deus e posteriormente em Cristo Jesus, na salvação e tudo mais, ele escrevendo um artigo, um livro sobre esse cenário, ele vai dizer que tudo que ele falou sobre os aspectos naturais, que são sinais do transcendente, pistas do divino, pontos de contato com Deus na criação, tudo isso, na visão dele, crê ele, levariam a assumir no máximo uma visão teísta do mundo, de que de fato o que existe teria que ser criado por um Deus, esse Deus, pelos sinais de criação, pela beleza inerente, pelo propósito em todas as coisas, não seria um Deus deísta, veremos adiante o que seria isso, seria um Deus teísta, é, mas a razão pelo qual o John é cristão não é por causa disso. Ele começa lá, mas a razão, ele abre aspas, né? A razão pelo qual pertenço à comunidade cristã explica-se por certos eventos que tiveram lugar na Palestina cerca de 2000 anos atrás. Fecha aspas. Então, o que ele está dizendo? Só sou cristão porque Jesus desceu à terra, fez a sua obra vicária, houve a partir disso o ensino apostólico, fundamentação da igreja de Cristo, fechamento do cânon sagrado, pronto. Existe um livro que nasce a partir dos acontecimentos da Palestina 2000 anos atrás, e é por isso que eu sou cristão. É por isso que eu encontrei a religião verdadeira e Cristo como Salvador, porque eu tive acesso a uma revelação específica do Filho de Deus para a salvação do homem. Então, e com isso eu encerro essa minha participação nesse primeiro tópico. De fato, a partir da criação de Deus, a gente ter acesso à revelação específica e então encontrar Cristo. Glória a Deus, professor Samuel. E é exatamente isso. Falar de Deus, falar da realidade, né, desse Deus que é vivo, poderoso. E aqui eu faço questão de mencionar novamente o Salmo 19, quando no versículo 1 diz: Os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Esses dias estava chovendo bastante e trovões, e a Bíblia fala também no Salmo 29, no versículo 3, que diz que a voz do Senhor ouve sobre as águas, o Deus da glória troveja, o Senhor está sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é cheia de majestade. Versículo 5.
A voz do Senhor quebra os cedros. Sim, o Senhor quebra os cedros do Líbano. Ele os faz saltar como a um bezerro ao Líbano e Sírio, como novos unicórnios. A voz do Senhor separa as labaredas do fogo. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer os desertos de Cádiz. A voz do Senhor faz parir as cervas e desnuda as brenhas. E no seu tempo, cada um diz: glória. O Senhor se assentou sobre o dilúvio. O Senhor se assenta como rei perpetualmente. Então, meus queridos, caros professores, nós temos essa certeza que o Deus Todo-Poderoso, o Deus que enviou o seu Filho, Jesus Cristo, para morrer por nós, e hoje estamos tendo essa oportunidade de falar de Deus, de falar da sua majestade, da sua grandeza, através da Bíblia Sagrada, no trimestre em que o professor Samuel mencionou muito bem, onde fizemos a apologética, né, no último trimestre de 2023, onde estávamos fazendo ali a defesa da fé cristã, e aí nos deparamos com várias situações em que nos encontramos com o ateísmo, com o deísmo, né, com o panteísmo, algo que vamos ver mais à frente. E nessas situações, diante dessas circunstâncias, tendo o embasamento da palavra de Deus conosco, podemos fazer o uso da defesa da nossa fé cristã, dizendo que Deus é grande, que Deus é poderoso, que Deus, ele criou os céus e a terra, e antes de tudo, ele já existia. Esse é o Deus que nós servimos, que nós adoramos e que nós proclamamos no Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, que vive e reina para todo sempre. Amém, que bênção. E até já passando aqui um pouco no tópico, já para o tópico 2, ideias acerca da pessoa de Deus, isso é bem interessante, é importante que você, professor, explique bem para os jovens, pontue bem esses 4 elementos aqui, 4 ideias a respeito da pessoa de Deus. Primeiro é o ateísmo, extremamente conhecida, infelizmente é uma posição muito adotada por muitos, né? Tanto na crença como na ética, na vida, eles assumem que Deus não existe. E o Deus desse século é o eu, é a própria existência, né? E aí são ideias que se baseiam na filosofia de Sartre, de Nietzsche, que é o próprio ser que define a sua própria existência, né? Então, aquilo que me faz bem, aquilo que é bom para mim, é aquilo que eu persigo, e a gente redunda numa filosofia, numa ética hedonista, utilitarista, que são grandes males produzidos pela modernidade e que ainda assolam na contemporaneidade, né? Então, é muito comum encontrar a posição ateísta predominante numa sala de aula, no debate público, né, político, na TV. Então, infelizmente, é uma posição que tem é, mostrado muito predominante. Apesar que, no fim, a gente vai encontrar angústia humana, né, muita tristeza, solidão nesse grupo de pessoas, né, que realmente são carentíssimas de Deus, da pregação do Evangelho, que a gente tem que orar por eles, para que eles possam baixar um pouco as muralhas do eu e se permitir a experienciar o Criador, né? Acessar o cristianismo, a revelação especial que Deus tem para dar, para revelar a humanidade e ser salvo dos seus pecados e do castigo eterno. O panteísmo seria a segunda ideia a respeito da pessoa de Deus, e é muito comum em algumas religiões orientais. Basicamente é a ideia de que a criação de Deus e o próprio Deus se confundem. Em que sentido? Que Deus é tudo e tudo é Deus. Então, eles não fazem a distinção, é uma religião, uma ideia de visão divina muito complicada, né, por haver essa conexão tão intrínseca que as coisas se misturam, né? Então, dessa forma, os elementos da natureza e do universo são Deus também, né? Então, também um pouco de nós a Deus, e a gente começa a confundir, são religiões bem esotéricas, via de regra, e que não coadunam em nada com a visão bíblica. Então, é importante pontuar para entender essa ideia. Também é bem comum o aluno já saber, ter noção do que é o panteísmo, né? E aí, dentro ainda dessas 4 ideias, as 2 últimas, é interessante o aluno já entender, porque já é o refinamento dessas ideias e ele tem que entender nesse nível como os debates podem se dividir. Então, a penúltima ideia seria a ideia do deísmo. E aí tem tipos de deísmo também, não cabe
talvez, não nessa aula de YouTube, mas de repente, na sua aula, se tiver espaço, você pode trazer os tipos de deísmo, de teísmo, e vai enriquecer com certeza o repertório dos alunos. Mas o deísmo se baseia nessa perspectiva de que Deus cria todas as coisas, mas ele se limita a participar e a intervir na sua criação. A maior figura para explicar isso, a maior ilustração, é que Deus cria um relógio, dá a corda no relógio e se distancia. O relógio trabalha por si só, sem interferência mais do relojoeiro. Já o teísmo, que é a corrente que mais representa a ideia do Deus bíblico, do Deus cristão, é a ideia de que Deus realmente existe, cria todas as coisas e se relaciona pessoalmente, diretamente, intervém na sua criação. Então ele cria o relógio, dá a corda, mas ainda assim intervém na sua obra constantemente, de acordo com a sua soberana vontade. Então, essas visões a respeito da pessoa de Deus é muito importante. São portas que você abre em sala de aula e consegue aprofundar, trazendo muitos elementos, comentários, outras perspectivas, né? Então, quando você está falando de ateísmo, tenta trazer alguma história de um ex-ateu, por exemplo, isso é interessante. Eu vou só citar aqui por cima o Anthony Flew, que foi um grande, grande ateísta e se converte ao cristianismo partindo dessa análise da revelação geral, migrando para a revelação específica e de fato se encontrando com Cristo. E aí o interessante da história do Anthony Flew, depois você pode dar uma pesquisada sobre isso, é que foi anunciado um debate, né, dele com contra um debatedor cristão a respeito da existência de Deus. Ele já tinha se convertido, ninguém sabia, e no debate, quando todo mundo esperava nas considerações iniciais do Anthony já ter ali uma divergência do posicionamento que ele iria defender a inexistência de Deus, ele já quebra aquela expectativa do público e anuncia que conclui a existência de Deus. Ele começa a permitir isso e a entender dessa forma, e ele explica no livro dele, Um Ateu Garante Deus Existe, esse é o título do livro. Ele conta que no debate, né, que ele chegou a esse entendimento, esse esclarecimento da revelação geral, olhando para o DNA, né? Interessante que Paulo ele dá os aspectos da criação da natureza, né? A gente já imagina as montanhas e os oceanos, toda a diversidade da fauna e flora, então isso é muito fácil a gente identificar a grandiosidade e o poder de Deus nessas coisas tão notáveis, né? Mas para o Anthony, para a vida dele, para a realidade dele, o Deus da revelação geral se manifesta, ele analisando aquilo, não sei nem se no microscópio dá para ver, mas é um negócio muito potente, onde ele vai começar a analisar toda a beleza e ele fica impactado com isso e a complexidade do DNA humano nesse estudo dele, científico. E aí ele diz, olha, isso é tão perfeito, é de uma complexidade tão absurda que as minhas ideias a respeito da criação não podem mais excluir a figura de um Deus todo-poderoso, pessoal, inteligente, que cria esse design perfeitamente complexo e funcional. Então, esse testemunho do Anthony é interessante, você pode trazer ele dentro do ateísmo, né, a visão de um ateísta tá indo para um teísmo, né, e aí você, dentro do panteísmo, pode citar religiões orientais que se fundamentam no panteísmo, tem em todos os quadrantes que a gente estudou aqui, tem história de pessoas que se filiavam a essas correntes se convertendo para o cristianismo. Então, fica uma dica até pedagógica para você enriquecer a aula, sistematizar melhor o ensino. Com certeza enriquece, marca e o aluno nunca esquece do ateísta se convertendo, do panteísta se convertendo, do deísta indo para o lado teísta e crendo num Deus que intervém. Daí tem livros focando nessas intervenções, que são os milagres. Também tivemos aulas sobre milagres. Então é muito interessante. Tem uma aula específica no trimestre, no último de 2023, acho que os professores lembram, que é só sobre milagres, que é uma aula apologética sobre defendendo as intervenções divinas da história. Então é realmente um assunto que para cada frase, citação, a gente consegue explodir um sem número de conteúdos. Então, até já em tom de considerações finais, queria só deixar para os queridos irmãos, é uma lição que ela em quantidade de letras e palavras curta, mas extremamente longa ao mesmo tempo.
porque você consegue, se você não se policiar, você, professor, vai deixar o tempo passar, vai comentando, vai na sala de aula, e aquela 1 hora que a gente tem no domingo fica pouca, não é verdade? Só queria citar novamente o versículo 6 do capítulo 11 de Hebreus. Sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Então, Deus, mediante a fé que agrada a ele, com uma postura de crença, fidelidade, quando a gente se aproxima dele, ele reage a essa aproximação sincera de coração e cheia de fé e é galardoador. Ele tem benignidade para aqueles que se aproximam dele e que os buscam sinceramente. Então, que nós possamos, através da teologia, da apologética, das aulas de EBD, dos cultos de doutrina, conhecer mais esse Deus que busca se relacionar conosco. Que é só a partir desse conhecimento, dessa realidade, desse Deus que a Bíblia apresenta, que a gente pode, de fato, dizer que vive o que o cristianismo nos ensina através das letras, que é a experiência real e profunda com Deus Criador. É isso mesmo, professor Samuel, né? É uma lição muito curta em questão de tamanho, mas uma lição com grandes ensinamentos e que podem ser aprofundados, né, pelos professores a respeito de vários aspectos e vários pontos que a gente falou aqui. E nessas ideias, né, ou nesses ideais a respeito do segundo ponto, né, também gostaria de contribuir a respeito de que a gente consegue, né, na aula, aprofundar mais a respeito do ateísmo, por exemplo, né? Foi bem pincelado aí pelo senhor, mas é possível, né, que o professor consiga aí avançar um pouco mais sobre o ateísmo, né, que é aquela questão muito bem falada da não aceitação, né, da existência de Deus, onde Deus ele não existe, onde Deus ele não tem o real poder que a gente fala. O panteísmo, né, também é possível aprofundar a respeito disso. O deísmo, né, que inclusive tem crescido, né, nos nossos dias, nos dias atuais. Embora tudo isso, tá, que a gente está falando, ele já aconteceu meio que desde sempre, né? É que a gente meio que não se atenta para isso, ou talvez por viver e conviver no meio cristão, né, não tem tanta vivência com pessoas deístas, com pessoas que seguem, né, ao ateísmo, mas historicamente, né, e estatisticamente é bem considerável o número de pessoas que seguem que seguem isso, né? Então, o deísmo, por exemplo, é a respeito do que Deus ele criou todas as coisas, mas ele não interfere, né? Como o irmão Samuel falou a respeito do relógio, né? E também tem um outro exemplo que é quando Deus não se importa com a eternidade, é como se ele não estivesse nem aí, né? Nem ligando para a eternidade. Ora, se a eternidade é algo que não tem início, que não tem fim, se foi algo criado por Deus, se Deus ele é, né, considerado o pai da eternidade, é claro que ele se importa com a eternidade, por exemplo. Então é mais uma ideia infundada do deísmo aí, né? Como se fosse até um pai ausente, né? Que gerou o filho ali, teve o filho e deixou o filho ali entregue à própria sorte. Quando na verdade não é isso, né? Deus ele é o nosso pai, é ele quem cuida da gente, é ele quem dirige nossos passos, e é por isso que a gente precisa ter fé para acreditar nisso. E por último, o teísmo, né, que é de fato o que mais se assemelha, ou melhor, o que se assemelha, né, à nossa fé cristã a respeito de que Deus sim criou todas as coisas, de que ele se envolve diretamente com a gente, e isso é muito real no nosso dia a dia. E por último, né, eu queria reforçar esse versículo que também tocou muito no meu coração, né, que é Hebreus capítulo 11, 6, né, que eu acho que esse é, desde o início, né, a nossa defesa maior aqui a respeito da fé, que de fato, né, parafraseando o texto, sem fé é impossível, né, agradar a Deus, sem fé é impossível chegar diante de Deus, sem fé é impossível acreditar nele e entender tudo isso que a gente está tentando, né, mostrar, falar, dialogar aqui. Então, que cada um dos alunos, né, caro professor, sejam engajados a ter a sua fé aflorada, a ter a sua fé avivada em Deus, para que a gente possa, né, cada dia mais aprender sobre esses temas e ter a nossa base, né, para discussões, por exemplo, no colégio, discussões numa faculdade, discussões em qualquer outro tipo de esfera que possa surgir, né? Como falei, embora a gente está cercado de cristão, mas sempre vai ter, né, aquelas pessoas que precisam ouvir a respeito do cristianismo e da existência, né, desse Deus que é tão verdadeiro e tão puro e tão real. Amém, professor Ayrton, professor Samuel. Também quero aqui deixar as minhas considerações finais e agradecer a Deus mais uma vez em participar do podcast juntamente com os amados irmãos.
E, mais uma vez, mencionar o versículo, né? O versículo ali, número 6 de Hebreus, que diz que, ora, sem fé é impossível agradar-lhe, né? Então, existe uma condição. Como é que a gente faz essa defesa do nosso Deus, que é grande, que é poderoso? E a demonstração da fé, ela não pode ser rasa, né? Então, caros professores, também gostaria de dar essa dica de que vocês enfatizem aos alunos nessa perspectiva de que há uma condição da gente ter essa convicção de falar de um Deus que é grande, que é verdadeiro, que é fiel, que criou todas as coisas, mas que temos que depositar a nossa fé nele. Que Deus abençoe os amados irmãos. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.